Olá a todos e todas, André Naves falando. Reformas sociais ou revolução social? Pois bem, a doutrina da reforma social, ela começou a ser desenvolvida, elaborada em meados do século XIX, após os escritos marxistas, e após o desenvolvimento da teoria marxista, que continua em elaboração e desenvolvimento até os dias atuais, essa teoria das reformas sociais, tão em voga na época, dizia que os trabalhadores deveriam lutar pela melhoria de suas relações sociais, mas manter o sistema atual. Ou seja, a vida, o horizonte do trabalhador seria continuar no sistema atual. Reforma social, portanto, é essa característica de ter como fim das lutas sociais empreendidas pela classe trabalhadora contra a classe dos capitalistas, não confundi-la com a classe da pequena burguesia, mas a classe da alta burguesia dos capitalistas, é colocar o horizonte dessas lutas na melhoria social, mantendo o atual sistema. Lembremos-nos, o atual sistema é causa de violências profundas. Temos o racismo, o machismo, temos a exclusão social, toda sorte de injustiças, o autoritarismo, as violências de toda sorte, policiais, sociais. Bertolt Brecht tinha uma frase muito interessante: do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. O sistema em que vivemos é como as margens que nos comprimem. Todo mundo vê a violência dos movimentos sociais feitos por outro, a violência do trombadinho, do batedor de carteira, do pequeno traficante, mas ninguém vê a violência daqueles que andam por aí com helicópteros de cocaína ou que transportam drogas na comitiva presidencial, por exemplo. A violência é seletiva no Brasil e no mundo. Portanto, o reformismo social encontra essa crítica, que a manutenção do sistema atual é a manutenção de um estado de violência, de um estado que seria inaceitável por perpetuar injustiças e uma falsa sensação de democracia. Foi nesse sentido que logo depois Karl Kautsky, em finais do século XIX, Karl Kautsky e Friedrich Engels escreveram o Socialismo Jurídico, mostrando que as formas pelos quais se desenvolvem nossas leis, nosso direito e até mesmo o Estado estão intimamente vinculadas ao nosso modo de produção, nosso modo de reprodução social. O nosso consumismo, o nosso produtivismo, o financeirismo, a forma de desenvolvimento de nossas relações econômicas está vinculado intimamente ao modo de produção. Nesse sentido, Pashukanis, um escritor soviético, um teórico soviético, acadêmico soviético, também escreveu Teoria Marxista do Direito. É no mesmo sentido e desenvolvendo um pouco melhor essa teoria já exposta em O Socialismo Jurídico de Engels e Kautsky. E, portanto, nesse mesmo sentido, Rosa de Luxemburgo, uma revolucionária alemã brutalmente assassinada, ela escreveu um livro que chamava Reforma ou Revolução, mostrando que nós precisamos, primeiro, de uma série de reformas
para emancipar a classe trabalhadora, digo mais, a classe explorada, a classe precarizada, a classe marginalizada, a classe excluída, e depois nós precisamos de uma revolução. Ela dizia o seguinte: a luta dentro da ordem existente pelas reivindicações específicas e pela melhoria de vida do trabalhador é fundamental para que o movimento acumule forças em direção à luta e à conquista do poder político. Portanto, a luta pelas reformas sociais é um meio de luta. A conquista do poder político é a finalidade dessa luta. Rosa Luxemburgo. No entanto, revolução pode facilmente se degenerar em violência. A revolução, muitas das vezes, e a própria palavra já denota esse sentido, ela se degenera, ela se deturpa em violências. Ainda que se diga que a revolução é um método violento de se conseguir a paz, é um método violento. Eu prefiro, portanto, falar em evolução. E, portanto, por isso, nesse sentido, eu acredito, não discordando de Rosa Luxemburgo, mas atualizando esse pensamento, que nós precisamos de melhorias sociais, sim, lutar democraticamente, pacificamente, pelas melhorias sociais, por uma educação pública de qualidade, e só assim nós conseguiremos emancipar a população, democratizar o pensamento crítico. E com essa democratização do pensamento crítico, com essa emancipação popular, nós conseguiremos, enfim, evoluir. Esta é a finalidade do nosso movimento social. A evolução, a conquista da democracia material, a conquista da plena capacidade popular. É isso. Muito obrigado.